Olá, muito bom dia a você que acompanha nosso estilo de vida. Hoje é terça-feira, nós começamos a conversar aqui juntos e vamos falar hoje sobre acne. Se você tiver algum problema com isso ou já teve algum problema e quer contar um depoimento pra gente, tem alguma dúvida, de repente tem um amigo que te contou uma história que passando o produto tal resolve, você quer saber se é verdade ou se é mito, você manda pra gente que a gente vai conversar tudo sobre isso hoje. Mas, antes disso, é claro que você já está ciente que nós estamos presentes em muitas redes sociais, a começar pelo nosso Facebook, a nossa fanpage, que provavelmente nós já vamos estar conectados aí com você também ao vivo, em breve, transmitindo também o programa de hoje, www.facebook.com/estilovida, e aí você consegue acompanhar tudo que vai acontecendo aqui nos bastidores do Estilo de Vida e ao vivo agora também, em relação ao programa. E aí é super legal porque você pode também enviar os seus temas, enviar as suas dicas, enviar todos os seus depoimentos, fotos, compartilhar com a gente aquilo que você gostaria que fosse assim de comum conhecimento, tanto meu quanto seu e também das outras pessoas que estão sempre presentes no Estilo de Vida. E aí é super legal porque você pode enviar, por exemplo, a sua participação e aí você não envia só para mim ou só para a produção do Estilo de Vida. Outras pessoas também têm acesso às informações que você está mandando pra gente aí através da nossa fanpage. E além disso, já quero te convidar a se inscrever bem aí em cima nesse botãozinho que tem escrito inscreva-se quando nós estamos ao vivo, porque aí todas as vezes que nós entrarmos ao vivo através do Facebook, você vai ficar sabendo que isso aconteceu e aí você vai ligar o seu celular, você já vai ficar informado de que o Estilo de Vida já está no ar. Isso é uma forma também de você não perder a hora do programa, né? Porque a gente sabe que às vezes a hora passa, daí acorda de manhã, vai fazer café, ou então tem gente que já começa a preparar o almoço desde muito cedo. Daí a gente acaba perdendo o horário e você pode chegar só lá pro final do Estilo de Vida e não tem oportunidade de conversar com a gente desde o início. Então é interessante que você se inscreva e aí através disso você vai descobrir, você vai saber sempre quando a gente estiver ao vivo. Mas além disso, você também consegue nos encontrar no nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. E lá no nosso Instagram você encontra todas as nossas fotos, as nossas dicas de saúde, de bem-estar, todas as receitinhas que a gente vai fazendo, vai testando e vai dando certo, a gente conta pra vocês. E além disso, os nossos looks do dia também. Você encontra na nossa página aí do Instagram. É super legal, vocês encontram inclusive a loja que nós estamos sempre vestindo, e aí vocês podem encontrar a mesma roupa que eu uso aqui no programa nessa loja. De repente você se apaixonou por um vestido e aí você tem condições de encontrar esse vestido na loja também, porque eu uso roupa que nem todo mundo, né? Roupa impossível de encontrar, nem de comprar. E aí, provavelmente, você vai ter muitas outras opções, inclusive, além das roupas que a gente utiliza aqui no nosso programa, porque essa loja realmente é uma loja bem recheadinha de novidades. Mas é claro que você já deve estar pensando na sua participação do dia, porque nós temos uma outra possibilidade de interação, que é o nosso WhatsApp. Ele é o 92 código daqui de Manaus, 981114512. Você consegue enviar todas as suas participações pra gente. Isso é super interessante porque você sabe de todas as suas dúvidas ao vivo. Então você tira todas as suas dúvidas ao vivo. E além disso, você também pode contar pra gente todos os seus depoimentos. E esses depoimentos são contados também para as outras pessoas, são compartilhados com as outras pessoas aqui automaticamente. Ou seja, você envia sua mensagem pra gente, sua mensagem chega para a produção envia para mim, eu já leio aqui ao vivo, daí se for uma dúvida a gente já tira com o nosso especialista do dia e se não for uma dúvida a gente já compartilha com todo mundo e aí comenta também sobre o seu depoimento. Então nós já estamos esperando pelo seu depoimento do dia, estamos esperando pela sua participação do dia, sem esquecer que o nosso WhatsApp está sempre aí na sua telinha, que é para você não perder a oportunidade de participar também. Mas quem está com a gente hoje é a dermatologista Patrícia Bandeira. Ela já está pronta para tirar as nossas dúvidas sobre isso. E, na realidade, quando a gente fala de acne, pode ser até que a gente pense assim, caramba, a gente fala de acne o tempo todo. E ainda existem muitas pessoas com dúvida em relação à acne, né? E existem, inclusive, muitas receitinhas, por exemplo, caseiras, ou então muitas suposições que as pessoas fazem para poder acabar com essa acne, que pode ser muito mais perigoso, por exemplo, do que você procurar um dermatologista e fazer um processo que, de repente, é um pouco mais longo do que você gostaria que fosse. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente e você tem razão. Acne é algo que se fala muito, mas é exatamente isso. A gente precisa massificar a respeito de algumas orientações, alguns mitos, alguns tabus em cima do tema acne,
porque não se pode contestar. É muito difícil alguém passar na vida e não ter alguma lesão acneica na pele. Então, assim, é um tema que precisa realmente ser debatido, falado, porque a gente evita, através do tratamento, através de se evitar erros na manipulação, evita problemas mais sérios para o futuro. Então a gente já pode dizer que acne é algo normal, não é anormal que uma pessoa passe por um processo de acne. Não, eu não vejo assim. A acne, Isabela, é uma patologia da pele. É uma patologia que precisa ser encarada como tal e tratada. Não é que todo ser humano obrigatoriamente vá ter ou tenha que ter acne, como sendo uma coisa fisiológica. A acne, sim, é muito frequente, desde a adolescência até a vida adulta, isso é fato, mas nós precisamos encará-la como uma patologia, como uma doença na pele, que precisa ser tratada, porque se você não trata, você vai ter efeitos nocivos ao longo da vida. Nós já temos participação aqui do Moisés Silva, ele diz assim: bom dia, estilo de vida, já estou ligadinho com vocês. Muito obrigada, continue com a gente e envie mais participações ainda. E ele diz: gostaria de saber da doutora o perigo de espremer a acne com as unhas. Nossa. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Muito. E veja bem, olha, a gente está diante de uma patologia inflamatória onde tem proliferação de bactéria. É isso que as pessoas precisam entender. Se tem proliferação bacteriana e você vai manipular, até de forma muito errada, aquela lesão, a tua chance de aumentar, primeiro, o processo inflamatório infeccioso no local dobra. Segundo, você pode até gerar quadros inflamatórios infecciosos até a distância, uma infecção bacteriana mais séria, né? Com uma celulite na face, enfim, não se deve manipular. A gente está lidando com bactéria, com um processo inflamatório infeccioso. Além do que você vai gerar manchas na pele, cicatrizes na pele, ou seja, isso é completamente abolido e a gente precisa orientar as pessoas, apesar de muita gente ter compulsão por fazer isso, mas realmente a não fazer. O que tem que ser feito? Higienizar, tratar com medicamentos, procurar um especialista, porque, como eu falei, isso é uma doença de pele e tem que ser tratada com medicamentos. Esses medicamentos são por via oral ou são medicamentos aplicados na própria pele? Como são os medicamentos voltados para acne? Ambos. A primeira coisa que a gente faz quando está diante de um paciente com acne é classificar o grau dessa acne, a intensidade dessa acne. E qual é a importância de se fazer essa classificação? Quando você classifica, você consegue organizar melhor o seu esquema de tratamento. Se você está diante de uma acne só com presença de comedões, e aqui eu abro um parêntese, comedão é o termo médico para cravo. As pessoas não chamam comedão, chamam cravo. Existem dois tipos, o aberto e o fechadinho. Então, se a gente está diante de uma acne somente com presença de cravos ou comedões, para as pessoas entenderem melhor, a gente está diante de uma acne não inflamatória. E isso se trata de uma determinada forma, principalmente com medicamentos de uso local, com medicamentos que inibam o entupimento, entre aspas, do porinho da pele, enfim. Mas se você está diante de uma acne inflamatória, com presença de pústulas, que são as bolinhas de pus, com presença de pápulas, que são as bolinhas vermelhas, que é realmente a maioria dos casos, aí sim, você está diante de uma acne inflamatória e muitas das vezes nós lançamos mão de antibiótico via oral por um período um pouco mais prolongado. Mas isso não inibe ou não proíbe o uso de medicamentos de uso local, ou seja, procurar um especialista para que ele programe um esquema de tratamento específico para cada caso. Não existe receita de bolo. Não é que o tratamento de uma pessoa vai ser idêntico da outra. Realmente os medicamentos se assemelham, mas cada caso é um caso e você precisa individualizar. Então quer dizer que a gente pode dizer que a acne também é o comedão, também é o cravo. O cravo não está independente da acne. Não, porque quando a gente fala em acne, a gente pensa em espinha, né? O termo acne, ou espinha, como as pessoas costumam falar, é um termo, como é que se diz? Que engloba uma série de manifestações clínicas na pele. Aí você tem o cravo, que é o comedão, a pápula, a pústula, o cisto, o abscesso.
Todas essas são lesões elementares que podem estar dentro de um quadro acneico, tá? Então, acne é um nome genérico, é um nome que engloba essa patologia e que tem como característica fundamental o aumento da oleosidade da pele, a proliferação de sebo e a proliferação bacteriana. Toda a confusão da acne, para resumir, ela acontece numa área chamada unidade pilosebácea. É o pelo e uma glândula de sebo. Então, todo o processo inflamatório, todo o quadro acneico se desenvolve nessa unidade pilosebácea que está distribuída por toda a nossa pele. Então, existem áreas mais propensas a esse acometimento. Quais são essas áreas? A face, a região anterior e posterior do tórax, que são as áreas caracteristicamente mais oleosas da nossa pele, onde tem maior concentração de glândula de sebo, porque a acne acontece nessa unidade, glândula de sebo e pelo, que é uma unidade funcional da pele. Então, assim, a gente precisa entender que hábitos precisam ser modificados, melhorados. Por quê? Porque hoje a etiologia, a causa da acne já está muito bem esclarecida. A acne é uma patologia, primeiro, com influência genética. Filhos de pais que tiveram acne provavelmente terão uma chance maior de desenvolver acne. Segundo, hormonal. Por isso que ela é tão frequente no período da adolescência, quando a gente tem os picos hormonais mais elevados, mas não é exclusiva do adolescente. Existem mulheres e homens com 40 e poucos anos com acne ainda. E a gente está acostumado a ver até no período da menstruação, né? Tem gente que diz, não, o único período que eu tenho uma acne, ou enfim, duas, é no período da menstruação. Que é onde os picos hormonais acontecem, exatamente. Ainda falando da etiologia, falamos da fase genética, hormonal, outra muito importante, alimentar. Alguns anos atrás, a gente achava que a alimentação não desempenhava nenhum fator importante no agravamento da acne. Hoje, nós sabemos que os alimentos muito ricos em açúcar, em carboidratos de uma forma geral e alimentos gordurosos pioram, sim, o quadro acneico. Então, precisa, por isso que eu falei, de uma reorganização dos hábitos, principalmente alimentares, para que se tenha um controle efetivo dessa doença. E não só usar remédio, precisa reorganizar também a alimentação desse adolescente, diminuindo a ingesta de derivados de leite, de alimentos muito ricos em açúcar e gordura, porque isso vai influenciar na piora do quadro. E, finalmente, a proliferação bacteriana. Existe um bichinho, uma bactéria, que talvez seja o centro de toda a inflamação, que se chama Propionibacterium bacterium acne, que é a bactéria envolvida no processo acneico. Essa bactéria precisa ser combatida e minimizada para que haja um controle da inflamação. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e a gente continua conversando sobre isso. Se você quiser enviar a sua participação, é só você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. A gente está esperando por você. E não esquece que nós também estamos ao vivo através do nosso Facebook. Se você também está nos acompanhando através do Facebook, aproveita agora o intervalo para você se inscrever aí e sempre receber o nosso recadinho de que o programa está começando e a gente já está no ar, ao vivo, enquanto você está esperando para nos acompanhar durante a manhã. A gente volta já, não sai daí.